E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora praticar? Hoje a gente vai usar a busca de índice com o index of e o last index of. Então a gente tem as funções index of e last index of, que são métodos de array, que vão ajudar a gente a encontrar a posição de um elemento. O index of, ele retorna o primeiro índice no qual um dado elemento pode ser encontrado no array, ou menos um se ele não tiver presente. E ele pesquisa do início para o fim. E o last index of, ele retorna o último índice no qual um dado elemento pode ser encontrado no array, ou menos um também, se ele não tiver presente. E ele pesquisa do fim pro início do array, beleza? Então bora lá para nossa prática para ficar mais fácil da gente entender. Então vamos lá, pessoal. Para nossa primeira prática aqui, a gente quer encontrar a primeira ocorrência em um array de números. Então a gente quer encontrar o índice da primeira ocorrência do número 10 nesse array. Então eu quero saber qual é a primeira vez que esse número 10 aparece aqui nesse array de pontuações. Em qual índice esse número 10 aparece, beleza? A primeira vez que ele aparece. Então, para isso, é bem simples. Como que a gente usa o index of? Nesse caso aqui, como a gente quer o primeiro índice, né, a primeira vez que ele aparece, a gente vai usar o index of, beleza? Então, vamos lá. A gente pode vir aqui direto no console.log, porque a gente só quer saber o índice, mas se a gente precisasse jogar dentro de uma variável, dentro de uma constante, também dava. Mas como aqui a gente não quer isso, a gente só quer saber o índice, então vamos direto no console.log. E a gente vai colocar aqui o quê? A pontuação, né? A pontuação não, né? A pontuações, né? Que é o nosso array. E o que a gente vai buscar aqui? O index of, certo? O índice de quê? O índice de 10, não é? Que o enunciado pediu. Então, a gente vai buscar aqui a primeira vez que o número 10 aparece no nosso array. Qual índice esse número 10 aparece a primeira vez? Então, aqui a gente vai ter ó, o nosso array. Então, a gente está dando um console.log, que a gente já viu bastante aqui nos vídeos, né? Que é só para mostrar aqui no nosso console. Então, a gente está procurando aqui em pontuações o índice de 10. A primeira vez que o índice de 10 aparece em pontuações, beleza? Então a gente dá um F8 aqui, ó. E ele deu pra gente ali um número 1. E o que é esse número 1? Esse número 1 é o índice, é a posição desse número 10 no nosso array. Lembra que nosso array começa a contar de 0? Então aqui é 0, 1. Então ele achou o 10 aqui, ele contou, né, o 10 do início para o fim aqui, e viu que a primeira vez que ele aparece é no índice 1. Por isso ele retornou 1 para a gente. Então o nosso array, galera, sempre lembrar isso, é muito importante, começa de 0. Então aqui é 0, 1, 2, 3 e 4. Que batendo o olho assim, você vai falar, o 10 está na posição 2. Ele está na posição 2, realmente. Mas o índice dele é o 1, beleza? Então, é isso, galera. O index of não tem muito mistério, ele é bem tranquilo da gente usar. Bora lá para nossa segunda prática. Então vamos lá, galera. Para nossa segunda prática, a gente vai ter aqui ó, que encontrar a última ocorrência em um array de palavras. Então a gente tem que encontrar o índice da última ocorrência da palavra casa. Então ele quer saber qual foi a última vez que a palavra casa apareceu nesse array, certo? Em qual posição? Nesse caso, a gente vai ter que usar o last index of, certo? Porque o index of vai mostrar para a gente só a primeira vez que esse item apareceu. Então aqui a gente vai usar o last index of. Então a gente vem aqui, console, pode vir direto no console.log também, certo? Não tem muito mistério aqui. E a gente vai entrar aqui com o quê? Objetos, né? Que é o nosso array. E ele vai receber a função last index of. E aqui, o que a gente está buscando? A gente está buscando a palavra casa. Então, como é uma string, né? Então a gente tem que colocar ela aqui entre aspas, tá bom? Ponto e vírgula. F8 para executar o código. E tá aqui, ó. Retornou para a gente um número 3. Esse número 3 é o índice. Então,
ele está falando para a gente que a última vez que a palavra casa apareceu em objetos no nosso array foi no índice 3. É isso que significa isso tudo aqui. Ele está falando aqui, ó, que a última vez que o último índice de casa em objetos é 3. Entendeu? É o último índice de casa em objetos. Então ele contou aqui, ó, 0, 1. Opa, ele achou uma casa. Beleza. E continua. Na real, é ao contrário, tá? Que aqui ele faz ao contrário. Ele começa a contar do fim pro início. Lembra que eu falei lá no começo que o last index of ele pesquisa do fim pro início? Então ele começa daqui, na verdade. Então ele conta daqui, certo? Ele conta ao contrário. E ele viu que a casa apareceu no nosso índice 3 aqui, beleza? Então ele começou aqui, ó, índice 4, índice 3, índice 2, índice 1, índice 0. Então ele achou aqui a casa, achou casa, só que ele viu que a última vez que a casa apareceu no nosso array foi aqui no índice 3. E aqui é a primeira vez que ele aparece. Beleza? Então o last index of serve para isso, para ele te informar em qual índice aparece o elemento pela última vez ali no array. Tá bom? Então se você não souber ali, né, onde que está o índice, onde que está o elemento, qual a última vez que ele aparece, você pode usar aí o last index of, que ele vai trazer sempre para a gente aí a última vez que o determinado item apareceu no array. Então, beleza, galera? Bora lá para nossa última prática. Então vamos lá, galera. Para nossa última prática, a gente tem aqui um array com frutas disponíveis, né? A nossa constante ali, frutas disponíveis, está recebendo o array maçã, banana e uva. E a gente tem uma constante também que é a fruta procurada. Então aqui a gente está fazendo uma pesquisa de frutas e se ela está disponível ou não. Então aqui a gente quer procurar pera nesse array aqui e quer saber se ele vai estar disponível ou não. E para isso a gente vai usar o index of também. Nesse caso aqui a gente poderia usar até o includes também para ajudar e o sum, mas o nosso exercício aqui ele não quer deixar a gente usar, ele quer complicar um pouquinho a nossa vida. Então ele pediu para a gente combinar o index of com uma condição para verificar se um item existe em um array, sem usar o includes ou o sum. Eu já falei dessas duas funções aqui no canal também. Se tiver curiosidade aí, só dá uma olhadinha nos vídeos, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai precisar aqui, galera? Ele quer que a gente só retorne para ele se é true ou false, se ela está disponível ou não. Beleza? Então a gente vai direto aqui também no console.log e vamos abrir aqui, né? Frutas disponíveis, certo? Ponto index of, que é a nossa função. E o que a gente vai procurar? No lugar da gente colocar ali o nome direto da fruta, o número, o que fosse, a gente vai colocar a constante. Então, ele quer que a gente procure a fruta procurada. Ele quer saber o índice de fruta procurada em frutas disponíveis. Então, aqui a gente pode modificar à vontade, né? Pode colocar outras frutas aqui, que o nosso index of aqui vai continuar funcionando. E para ele retornar para a gente um true ou um false, a gente vai falar que a gente quer diferente de -1. Opa, -1. Que lembra que lá no início eu falei que quando o index of e o last index of ele não encontra o elemento que ele está procurando, ele retorna -1? Então, por isso que a gente colocou esse -1 aqui, beleza? Então aqui a gente pode dar um F8, ó, e ele trouxe para a gente false. Pera está disponível ali a pera, que é a fruta procurada, está disponível nas nossas frutas disponíveis? Não, é falso, beleza? Porque ele retornou para a gente aqui o -1 ali, beleza? Ele procurou, não achou e retornou -1. Se a gente colocasse ali uva, ele vai achar. Beleza, ó. Agora ele trouxe true, beleza? Que ele encontrou a uva ali no nosso array. Então ela é diferente de -1. Deu para entender, galera? Acho que é bem tranquilo, né? Acho que é só aqui para ele retornar para a gente se é true ou false
diferente ali de -1, né? Então ele está falando se a fruta está disponível ou não. Então, true, ela está disponível. E se a gente procurasse aqui abacaxi, false, então abacaxi não está disponível ali. Beleza? Acho que aqui não tem muito mistério. Também aqui a gente quisesse uma resposta mais bonitinha, a gente poderia colocar aqui um if else, né? Se a fruta disponível ali desse o valor tal, retornasse a fruta disponível, a gente poderia elaborar, fazer uma resposta mais bonitinha, né? Mais legível pra gente. Mas como o exercício só quer que retorna true ou false, então tá aí. Basicamente é isso. A gente só colocou aqui uma condição para ele retornar na frente da nossa função. Antes a gente só colocava a função, aqui a gente só colocou uma condição depois aqui, que ele retorna true ou false. Ele não retorna o índice, né? Porque se a gente tirar essa parte aqui, ele vai retornar para a gente ali o índice. Ele vai retornar 1, ou 2, ou 3, dependendo de onde tiver o índice. Ou se ele não achar, ele ia retornar -1. Então isso aqui é só para ele trazer para a gente false ou true. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Essa parte aqui do index e index off eu acho mais tranquila, né? Não é um negócio tão complicado. Mas é bem útil, tá? Não é complicado, mas é bem útil. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, galera, não sou professor, eu sempre gosto de deixar isso aqui no final do vídeo. Eu sou aluno também, eu estou aprendendo, estou estudando, eu gosto de praticar dessa forma aqui, explicando, gravando vídeo, falando, que me ajuda a entender melhor o que eu estou estudando. E eu sempre falo, né? Quando você está conseguindo explicar, principalmente com as suas palavras ali, o que você está aprendendo, é um sinal de que você está entendendo melhor aquele conteúdo. Tá bom? E é isso, galera. Qualquer coisa pode deixar aí nos comentários, dica, se eu falei alguma asneira aqui, pode corrigir aí também. E tamo junto, galera. Um abraço pra vocês, até a próxima. E eu fui.